A CPI do MST, na última quarta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, leu o requerimento para a criação da comissão. Por fim, satisfeitos os requisitos do artigo 35, caput do parágrafo 4º do Regimento Interno, para o requerimento de instituição de CPI número 3 de 2023 do senhor Tenente-Coronel Zuco e outros, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como de seus financiadores. A comissão será composta de 27 membros titulares, igual ao número de suplentes, designados de acordo com o parágrafo 1º do artigo 33, combinado com o parágrafo 5º do artigo 35, ambos do Regimento Interno. Brasília, 26 de abril de 23. Ele me lembrou o Hernani Pires Ferreira, que era o narrador do Jockey Clube Brasileiro, Jockey do Rio. Eu cresci no Jockey. A atenção foi dada a largada e era uma capacidade de falar palavras, muitas palavras, em 1 minuto, em 30 segundos. Estava com pressa o Arthur Lira, e o MST chegou, o deputado Marcel Van Hatten, a ter conversas com ele para tentar barrar a comissão, essa CPI do MST, que é importante também. O MST é um colecionador de crimes, né? Cada invasão do MST, se a gente for contar ali, ela reúne um mundo de crimes. Então isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. É mais uma CPI que a gente apoia, que a gente espera que dê algum resultado, deputado. Eu comecei a ler uma matéria aqui do Correio Brasiliense sobre a invasão da propriedade da senadora Tereza Cristina, que ocorreu hoje de manhã, enquanto assistia aqui a manifestação do Arthur Lira, lendo o requerimento de criação da CPI. E eu acabei rindo durante a leitura, porque o MST do Mato Grosso do Sul lançou uma nota dizendo, em primeiro lugar, que não tinha nada a ver com aquela invasão, apesar da ministra Tereza Cristina, ou ex-ministra, ter integrado o governo Bolsonaro. E lá adiante na nota eles dizem o seguinte: em um momento de avanço da criminalização contra o MST, por meio, por exemplo, da instalação de uma CPI ilegal contra nós. Tá bem, agora o MST entende de lei, e eles são honestos, coitadinhos. A CPI vai criminalizá-los. Isso é um absurdo. Como eu tenho dito, o MST não é um movimento social, é um movimento marginal. Sempre foi, age à margem da lei. Quebra, depreda, invade, mata. Aqui no Rio Grande do Sul, tivemos inclusive um policial degolado em praça pública por integrantes do movimento do Sem Terra. Isso é apenas um exemplo de tudo o que este movimento marginal tem feito contra o Brasil. E a instalação desta CPI na Câmara dos Deputados vai ajudar a ir atrás de todos os financiadores e os vínculos políticos desta organização, sim, criminosa. E em termos de ciência política, porque lamentavelmente não está descrito desta forma na lei, em termos de ciência política, o MST é um movimento terrorista. Este sim, porque o MST trata de fazer manifestações políticas por meio da imposição do terror. Este é um conceito de ciência política que o MST segue à risca. É uma pena que não deixaram que fosse considerado como terrorismo na lei antiterrorismo brasileira. Não está tipificado como tal. Mas o MST, sob o ponto de vista do que diz a ciência política internacionalmente, é sim um movimento, além de marginal, terrorista. A lei antiterrorista brasileira, ela fala em preconceito, em xenofobia, e não foi à toa, né? Era exatamente para livrar grupos como o MST e algumas centrais sindicais que apelam para o terror. E olha, uma informação: a assessoria da senadora, da ex-ministra Tereza Cristina, informou que a Polícia Militar desmontou neste domingo o acampamento de Sem Terra que se formou em fazenda da família dela, da parlamentar, em Mato Grosso do Sul. Então a Polícia Militar já retirou o grupo. Ana, e aí fico pensando aqui, né, de novo, uma CPI do MST, que resultado a gente pode esperar com um governo federal que apoia esse grupo, né? Se integrantes desse grupo fazem parte do governo, se o chefe do MST, e eu não chamo de líder, eu chamo de chefe,
viaja para fora do país na comitiva do presidente. Então, claro, esperamos que dê algum resultado, mas tem tudo isso, né? Não apenas viaja, Lacombe, mas de lá fez um vídeo dizendo que sim, as invasões vão continuar, né? Deu aquela roupinha bonitinha, né, de manifestações, colocou aquele tom de justiça social, mas nós sabemos muito bem que o que eles fazem, e eu fico muitíssimo feliz do deputado Marcel Van Hatten, um homem conhecedor das nossas leis, que está dentro do nosso parlamento, usar a palavra que eu sempre uso, movimento terrorista, não tem outra conotação, não dá para dourar essa pílula, são terroristas, promovem terrorismos, são criminosos, invadem propriedades privadas. O deputado, se eu não me engano, Eduardo Bolsonaro, há alguns meses disse, ou algumas semanas, foi esse ano, não, vamos tentar discutir um projeto de lei que aperte mais contra aqueles que... Olha, eu falei, isso para mim é redundância, né? Nós já temos leis que dizem claramente que você invadir uma propriedade privada é crime, seja uma fazenda, seja um chalé, seja um apartamento, ainda mais com armas. E aí, curioso, né, que a turma do desarmamento civil, aquele que nós defendemos, o armamento civil responsável, legal, essa turma do desarmamento não fala absolutamente nada quando essas invasões ocorrem. E até hoje, né, aquele vandalismo no prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, promovida pelo MTST, né, picharam o prédio, a rua, jogaram fezes no prédio da ministra. Até hoje, era ainda presidente Michel Temer, até hoje nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal abriu a boca para falar daquele vandalismo. Agora, sem querer desviar o nosso assunto, o Lacombe vai entender o que eu vou falar. Eu acho espetacular uma CPI do MST. Estamos falando também da CPI das ONGs, né, da Amazônia, mas eu queria mesmo, Lacombe, era uma CPI das ONGs envolvidas no esporte. Essa eu ia comprar um balde gigantesco de pipoca para assistir. E você sabe muito bem por quê. Eu fico pensando aqui, a gente fez uma vez, estava mudando de estúdio, na época do estúdio ainda do 4x4, a gente fez um piloto, né, que é um ensaio, Ana Constantino, Augusto Nunes e eu, e deveríamos ter gravado aquele programa, porque Ana e eu contamos algumas histórias, né, de absurdos que a gente testemunhou, que a gente viu no mundo do esporte, infelizmente, né, envolvendo federações, confederações. É duro, quem sabe, ex-atletas. Né? Um dia. Costa, agora, foi aberta também, junto com a CPI do MST, uma CPI para investigar a manipulação de resultados de jogos. Eu não sei se vocês acompanharam isso, mas é algo que também foi aberto. E como eu disse, a CPI começa de um jeito, mas nunca se sabe como ela termina. Quem sabe é um espaço para incluir esse tipo de investigação também, Ana. Seria maravilhoso, porque as ONGs esportivas, deputado, elas são usadas de N maneiras que a população não imagina. Inclusive por atletas, ex-atletas também, que alinhados com este desgoverno, né, alguns até com cargos hoje aí no governo, ajudam exatamente esse trâmite todo, né, essas artérias financeiras, recursos federais do pagador de impostos, todos aí, né, saindo pelas torneiras até do Ministério do Esporte, que os atletas sérios comemoraram quando ele foi extinto, mas que agora ele voltou e muitos desconfiam por quê. Costa, sobre a CPI do MST, bom, a gente também, mais uma vez, vou me repetir, mas a gente espera que
que surja, né? Pelo menos quem financia, né? Por que durante 4 anos no governo anterior a gente teve pouquíssimas invasões e por que elas voltaram agora com toda a força? É isso que os colegas já disseram, não vou chover no molhado, né? Só vou reforçar o que o Marcel já disse e também a Ana, da simbiose com o atual governo. Outro dia eu li na Folha de São Paulo a manchete que o Lula estaria irritado com o MST por conta das invasões e tudo. Gente, tem alguém que ainda acredita nesse teatro patético? É só ver os tweets da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela está ensandecida com essa CPMI, revoltada com o Lira por ter lido o requerimento e tudo, porque e só isso já é uma confissão. Quer dizer, nós temos no governo, onde voltaram as invasões, né, a própria presidente do partido que tem a presidência da República, né, falando que não pode criminalizar o movimento que ela apoia, hashtag Tamo Junto, MST, e o Stedley viaja junto com o Lula para a China. Então, quer dizer, é tudo muito escancarado, ninguém mais acredita nesse teatrinho. MST é um braço do PT, criminoso, terrorista, no campo, e o próprio PT é uma quadrilha de corruptos também safados. E em relação aos esportes, quero lembrar, né, o Leandro Ruschel tweetou uma chamada de 2011 para juntar as coisas, né? O relator comunista, que a Ana lembrou bem, já foi ministro do esporte, esse é o Brasil, e que quer a censura. Orlando Silva recebeu propina na garagem do Ministério do Esporte, aponta a reportagem da Veja. Isso é uma chamada de 2011. Será que isso é fake news ou não? Não sei, né? Mas a gente sabe que se o PL do comunista passar, ninguém mais vai poder sequer lembrar dessa reportagem. As redes sociais não poderão nem citar essa reportagem, né? Ou poderão citar, mas terão que pagar uma boa grana para quem produziu o conteúdo. Então é algo inacreditável.